O dia em que o espírito de rejeição caiu por terra. No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês algo muito íntimo meu e sobre o pai do meu filho, obviamente, né? É algo muito íntimo nosso, mas que isso aconteceu desde o momento que nós descobrimos o positivo. Se tu acompanha o canal, tem alguns vídeos que eu falei sobre a rejeição da minha gravidez, que a minha gravidez não foi planejada. Dentro desse vídeo da gravidez não planejada, gravidez indesejada, eu falo da situação de que eu tive essa rejeição, né, da minha gravidez. E não foi uma rejeição somente da minha parte, foi uma rejeição da minha parte e uma parte do pai também, do meu filho. Então existia rejeição das duas partes. Quando eu engravidei, não estava nos meus planos, nem nos planos do pai do meu filho. Então houve muitos conflitos espirituais, na verdade. Não entre a gente, mas espiritual houve muito conflito. Eu aceitei a gestação, né? Eu acreditei que Deus tinha me dado aquilo ali, que tinha um propósito naquela gestação, mas eu em si, eu não curtia a minha gestação. E hoje eu fico pensando assim, ó, poxa, se eu soubesse de tudo que seria do pós-parto, eu teria curtido a minha gestação com certeza. Mas aí é que tá. Desde o momento que eu descobri o positivo, eu tive muitos processos de rejeição. Eu não sentia amor por ele. Eu cuidava da gestação, eu cuidava de alimentação, eu fazia todos os exames. Eu até gostava de ir ver ele nas ecografias, aquela coisa toda. Mas não existia aquela coisa assim de ficar paparicando a barriga. E numa conversa com a minha irmã, uma vez eu estava sentada aqui no sofá de casa e eu falei pra ela, disse assim, poxa, eu queria tanto ser essas mães que acalentam seus filhos mesmo no ventre. Eu queria tanto ser essas mães que vão e tiram um monte de fotos, que curtem a gestação, e eu não consigo ser essa mãe. E essa minha irmã, ela sempre me dizia assim, o dia que teu filho nascer, tu vai ver que vai mudar as coisas. E eu, tá, tudo bem, eu tô levando a gestação, tudo, mas não foi nada programado. E por algumas vezes, às vezes o pai do meu filho tentava uma aproximação e eu ia lá e botava ele pra longe de novo. E as poucas vezes que ele tentou, sabe, ter uma aproximação, e eu dizia, sai, eu não quero te ver, eu não quero olhar na tua cara, não quero, sabe? Talvez vai dizer assim pra mim, os hormônios da gravidez, mas foi muito além do que isso. Foi muito mais além do que os hormônios da gravidez. E essa parte eu não vou expor. Mas o que eu quero expor existia a rejeição do meu lado e existia a rejeição do lado dele, porque ele também não queria ter um filho. E aí transcorreu toda a gestação, e no dia que o meu filho nasceu, eu ficava pensando assim, eu disse, meu Deus, eu vou ter um filho, como que eu vou olhar pra ele, como que vai ser? Como que meu filho vai pensar? Porque eu tinha essa rejeição. E quando ele nasceu, que a gente fitou os olhos, houve aquela troca de olhar, assim, eu olhei assim, disse, meu Deus, é algo, realmente algo mágico. Só quem é mãe sabe, o amor que nasce na gente é um negócio inexplicável, a gente não tem como explicar. E a partir daquele dia, toda aquela rejeição que tinha durante a gravidez, aquela falta de amor que não existiu durante a gravidez, sumiu. Simplesmente sumiu. E quando eu vi o rostinho dele pela primeira vez, o amor transbordou, sabe? Então foi algo muito... Por que o espírito de rejeição caiu por terra? Porque no momento que eu fitei os olhos no meu filho, o espírito de rejeição caiu ali. Então, no decorrer, né, do nascimento, após o nascimento dele, teve todo um monte de processos, alterações hormonais, aquela coisa toda, mas aquela rejeição que existiu lá durante a gestação caiu por terra. Não existia mais a rejeição. Tanto que hoje eu olho pra ele e eu fico pensando assim, cara, tu tava aqui dentro do meu ventre, a gente já foi um só. E aí eu olho pra ele e eu fico pensando assim, cara, tudo que eu passei, tantas coisas ruins que eu senti, sabe? E eu ficava preocupada porque ele ia receber essas coisas ruins. Só que hoje o amor, ele é tão forte, e eu digo pra ele assim, eu te amo do tamanho do infinito. E todos os dias eu digo pra ele que eu amo ele, e é algo tão gostoso que eu fico pensando assim, ó, como é que pode? Como que eu consegui rejeitar algo? Claro, eu não fazia ideia do sentimento que eu ia ter por ele, eu não fazia ideia de tudo isso que aconteceu, tudo isso que acontece na nossa vida.
E no decorrer, depois que ele nasceu, o pai conheceu o filho e ele ficou bem balançado. E tu vê assim que o próprio pai, desde a primeira vez que ele viu o guri, ele já, sabe, já foi baixando a guarda, foi baixando a guarda, foi baixando a guarda. E eu sempre em oração, e eu sempre dizia pra Deus, eu disse assim, eu sempre cheguei e disse pra Deus assim, Deus, eu me preocupo muito com esse espírito de rejeição. Porque em algum momento ele vai vir no ouvido do meu filho e dizer assim, tua mãe não te ama, teu pai não te ama, não sei quem não te ama, não sei quem não te quer. Sempre esse espírito ele vai tentar se achegar de alguma forma para que venha falar alguma coisa pro meu filho. Só que assim, eu falo para ele que eu amo. Eu brigo, eu corrijo ele. Mas todos os dias eu falo que eu amo, eu beijo, eu abraço, eu amasso, eu faço horrores com ele, eu encho ele de beijo, eu vou te socar de beijo e ele acha mó graça, sabe? A gente tem uma comunicação bem gostosa. E aquela coisa assim, tu acha que a criança vai pensar assim, pô, olha só, se a minha mãe não me ama, imagina se ela me amasse, né? Porque ela me trata assim, ela é carinhosa comigo, ela cuida de mim, ele vai perceber que a mamãe ama ele. E eu ainda tinha preocupação com relação à parte da rejeição do pai. Só que a gente vai orando, a gente foca naquela oração e é bem como diz, tem uma frase que fala assim, eu orei, há anos atrás eu orei por coisas que eu tenho hoje. E é bem verdade, isso é muito verdade. Eu orei tanto para que esse espírito de rejeição caísse por terra, que não só o espírito de rejeição que tinha da minha parte caiu por terra, como a parte do espírito de rejeição do pai dele também. O pai dele, a gente faz chamada de vídeo, coisa assim, é surreal, sabe? É tchão pra cá, e ele simplesmente faz muitas, como é que eu vou falar? Ele se declara pro guri, sabe? Quando eles estão juntos, é a coisa mais gostosa de tu ver, e tu vê assim que é como se aquela parte ruim, aquela parte negativa não existe mais, sabe? Eu não sei se na cabeça dele ele pensa que ele perdeu aquele período da gestação, eu não sei o que se passa também, isso também indifere o que passa, o que não passa. O que eu posso dizer é de hoje, da mesma maneira que eu consigo expressar pelo meu filho o amor que eu sinto por ele, que eu falo pra ele, eu beijo, eu abraço, eu consigo ter essa demonstração, seja dentro de casa, seja em público. O pai dele é a mesma coisa. Então não existe mais a rejeição nem de mãe, nem de pai. É uma coisa que tu vê o pai com o filho e sabe assim, chega a dar nojo de ver, sabe? Porque é muita melosice. O pai te ama e não sei o que, e ele é todo pelo pai dele, né? Ele já acorda, papai. Ele não chama de papai, mas ele já acorda chamando pai. E aí tu fica pensando nesse, pô, é sacanagem, né? A gente carrega 9 meses, o guri é as fuças do pai dele. É que eu tô brincando que eu sou até uma máquina de impressão, porque não tem nada meu, né? E a rejeição que existia também pela parte do pai. Olha, se ele tem alguma coisa de rejeição, ele consegue esconder muito bem. Porque é visível o amor que ele tem pelo filho e é visível o amor que o filho tem pelo pai. Tanto que ele chama o pai e chama o pai. Olha, eu sou muito ciumenta, confesso que eu sou muito ciumenta. Às vezes eu tenho vontade de dizer assim, tá, sai com teu pai daqui e só a mamãe deu. Eu morro de ciúmes do meu filho. Eu acho que toda mãe sente esses ciúmes também. Eles são muito nosso, né? E aí quando chega a ter que dividir, a gente já fica meio assim. Mas o que eu quero no vídeo de hoje é falar pra vocês que às vezes a gente não entende quando a gente tá passando por determinadas situações e a gente pensa assim, poxa, por que eu tô passando por isso? Várias vezes eu questionei a minha gestação pra Deus. Eu disse, Deus, por que o filho agora? Por que um filho agora? Por que um filho agora? E hoje, quando eu olho pro meu filho, eu fico pensando assim, Deus é tremendo, cara. Eu acho que de tudo que ele já fez por mim, essa foi a coisa mais maravilhosa que ele fez na minha vida. Porque assim, é como eu digo, eu brigo com meu filho, eu repreendo ele é futriqueiro, ele tá na idade de futricar. Mas assim, eu tô sempre corrigindo, eu até sou bem dura, assim, pra uma criança de 2 anos, eu sou bem dura, eu confesso. Mas eu fico olhando assim, meu Deus do céu, o guri, ele é simplesmente
mágico, sabe? É algo, nossa, eu não sei explicar, eu juro que eu não sei explicar pra vocês, mas Deus fez algo por mim que eu jamais, em, sei lá, em 100 anos de vida, eu jamais vou poder retribuir pra Deus o que ele fez por mim, me dando esse filho maravilhoso, carinhoso. O guri é inteligente pra caramba. E eu só tenho a agradecer a Deus pelo filho maravilhoso que ele me deu. Só tenho a agradecer a Deus por ele ter me dado sabedoria de orar por isso, para que esse espírito de rejeição ficasse longe. E eu sei que eu vou ter que manter essa oração para que esse espírito nunca venha se chegar. Eu vou ter que manter essa oração sempre e explicar para o meu filho, contar para ele que houve uma rejeição, mas que no momento que ele nasceu, pronto, acabou, caiu por terra e fim, Zé Fininho. Eu sei que vai ter vários momentos na vida dele, principalmente na adolescência, vai ter momentos que vão dizer para ele, ah, tu é isso, tu é aquilo, mas assim, nós como pais, como mães, nós temos esse dom, né, de profetizar pela vida dos nossos filhos. Nós temos isso e nós precisamos sempre falar a verdade para eles, por mais que a verdade seja ruim, seja dura, mas é como eu tô dizendo, o meu filho pode vir, quando ele estiver maior, ele pode vir assistir esse vídeo que eu tô gravando agora, e ele vai dizer assim, pô mãe, tu me rejeitou. Eu, sim, meu filho, eu te rejeitei lá atrás, mas quando eu fitei o olho em ti, pá, não tinha como rejeitar, porque não só questão de beleza, mas é algo forte, é uma conexão que não tem explicação. É como a amamentação, ele já tem 2 anos fechadinho, e eu já falei, se quiser mamar até os 5, vamos mamar até os 5 e não tem problema. É uma comunicação nossa, é uma ligação nossa e é uma coisa muito nossa, e nenhum outro momento supre isso, essa comunicação da amamentação. Então, hoje o que eu quero contar pra vocês é isso muito íntimo e dizer pra vocês que se tu sente rejeição pelo teu filho, ou sentiu rejeição pelo teu filho, ou tu se sente rejeitada, faz uma oração, foca em oração. Tipo, eu me sinto rejeitada pelo meu pai, por exemplo, eu me sinto rejeitada pela minha mãe. Começa a orar em função disso, pede discernimento pra Deus, para que tu consiga orar de uma maneira que tu consiga te curar dessa rejeição, para que esse espírito de rejeição caia por terra e ele não venha mais fazer parte da tua vida e tu consiga ter e sentir amor pelas outras pessoas.